15 a 16 anos, ficou vermelho, Gabriel? Você não consegue ficar vermelho, Gabriel? Tudo bem, eu te amo. Muito. Quando eu tinha essa idade, que eles acham que foi há muito tempo, e não foi tanto tempo assim, uma das minhas tias, irmã do meu pai, cultivava abelhas. Na verdade, virou um grande empreendimento. Ela tinha vários apiários espalhados pela região da Grande Curitiba. E numa das minhas idas lá, ela e o meu tio me convidaram para conhecer um desses apiários. E eu sempre fui muito curioso, sempre gostei demais de certas aventuras, de conhecer o desconhecido, né? E fui lá. E também muito curioso e muito oferecido, eu falei: tia, deixa eu te ajudar. Só que você, para entrar num apiário, você tem que ter todo aquele aparato, né? As roupas próprias, aquele chapéu com redes. E então fui ajudá-los a colocar as caixas que acomodam as colmeias. Lá longe, o carro para num lugar, você tem que andar pelo meio da mata, numa picada, até chegar no lugar onde as abelhas ficam sendo criadas e procriadas, e onde o mel é recolhido. Então eu peguei 3 daquelas caixas, coloquei, eram 4 caixas mais ou menos, eu sei que estava pesado. E quando eu comecei a andar naquela picada para chegar, eu senti... É interessante, quem já recebeu uma picada de abelha, parece que ela te dá um estalo na hora. E foi no ombro, bem aqui no ombro direito, e na mesma hora aquela dor profunda, é uma dor grave, assim, uma coisa... Não é uma beliscadinha, não. Aí eu desequilibrei, caí sobre as caixas, foi um acidente mesmo. E aí, quando eu finalmente consegui descobrir que a abelha tinha passado por alguma fresta, era uma bichinha desse tamanhozinho, muito pequenininha. Eu disse: danadinha, pequena desse jeito, consegue fazer um estrago desse tamanho. E na verdade é assim que funciona. A minha tia quase morreu uma vez. Ela, olha a ironia, né? Ela, sendo apicultora, tem alergia à picada de abelha. E quem tem alergia à picada de abelha tem que andar com a vacina no bolso, porque você pode ter o choque anafilático. A alergia à abelha te fecha a glote e você pode morrer em poucos minutos, asfixiado. E naquele momento eles ficaram tensos, porque queriam ver o que ia acontecer comigo. E graças a Deus, nada aconteceu. Mas eu nunca mais me esqueci como picada de abelha dói. Conheço uma pessoa que levou uma picada de marimbondo na língua. Minha mãe diz que em boca fechada não entra mosquito, né? Então... é melhor ficar de boca fechada. Eu nunca levei picada de marimbondo, mas dizem que é tão dolorido ou mais do que de abelha. Eu falei: bom, se eu já conheço a de abelha, então eu passo a possibilidade de receber uma picada de marimbondo. Aprendi desde cedo, porque meu pai é da roça. Aprendi desde cedo que a abelha é o animal mais limpo, é o inseto mais limpo que existe. Diferentemente de outros insetos, como por exemplo a mosca, a abelha não pousa em lixo de forma nenhuma. Ela não pousa em alimentos que já estejam em estado de putrefação. A abelha só pousa realmente ou em doces ou em flores. Então ela é um inseto extremamente limpo. E a segunda coisa que eu aprendi é que a abelha só ataca se ameaçada. Então, normalmente a gente vê algumas pessoas, especialmente as do gênero feminino, né, dando chilique quando vem uma abelhinha. Fiquem calmas, a abelha não vai fazer nada com você. Ela pode até ser um monstro assustador. Parece que às vezes quando a gente vê uns negócios assim, parece que a gente está vendo um dinossauro na frente, né? Mas é só uma abelha, ela não vai fazer nada se ela não se sentir ameaçada. Então, a melhor coisa que você faz é, fica na sua. Porque se você inventar de espantar a abelha, ela se sentirá ameaçada e ela voltará para atacar você. E pode não valer a pena, dói muito. Ferroada dói. E a Bíblia fala que existe um ferrão que é muito doloroso. O apóstolo Paulo cita o profeta Oséias, no capítulo 13, versículo 14, desafiando o ferrão da morte. Quando Deus se dirige à morte e fala: quem é você? E o apóstolo Paulo faz uso desta mesma expressão quando ele, agora na revelação de Jesus Cristo, desafia a morte e diz: quem é você? Deus nos dá a vitória sobre a morte. É interessante que, voltando às abelhas, há algo de trágico na autodefesa da abelha.
Se ela picar você, ela vai morrer depois. A abelha não sobrevive depois que ela libera o seu ferrão em alguém. É trágico pensar que a ira da abelha, a defesa da abelha, levou-a à morte. A morte para nós soa sempre como aniquilação. Mas é terrível pensar que pessoas sem Jesus acabam por se inclinarem a venerar a morte, celebram a morte, homenageiam os mortos. Hoje é véspera do Dia de Finados. E por mais incrível que possa parecer, há muita gente que ainda não se libertou das algemas, da atração que a morte gera na nossa humanidade decaída, e acham que a vida só faz sentido quando você vivê-la em função da morte. Há gente que homenageia mortos, há alguns que acham que devem conversar com mortos, há pessoas que reparam túmulos, que levam flores. Amanhã os cemitérios do nosso país e do mundo católico, de uma forma geral, estarão repletos de pessoas que foram ali quase que venerar a morte por temê-la. No fundo, o coração do homem decaído, o coração do ser humano sem Deus, separado de Deus, vive diante deste enigma da morte, como se ela os dominasse, e por temê-la, a veneram. Mas em Cristo, esta realidade é diferente. Deve ser diferente. Como eu disse, sem Deus, muitas pessoas optam por viver em função da morte. Com Deus, nós podemos enfrentar a morte em função da vida. Com Cristo tudo muda. Cristo venceu a morte. Chegamos então à quinta afirmação de Jesus aos seus discípulos, revelando-se como o grande eu sou. O mesmo eu sou que revelou Deus para o povo de Israel saindo do Egito, conduziu por 40 anos no deserto até chegar à terra prometida, o Deus que se deixou conhecer no deserto, o Deus que proveu, o Deus que sustentou, o Deus que guardou, o Deus que guiou, o Deus que livrou o povo durante o deserto, é revelado agora por meio de Jesus Cristo. E como nós temos estudado há alguns domingos, em 7 momentos, Jesus usa a mesma expressão para dizer, eu sou. No capítulo 6 de João, ele diz, eu sou o pão da vida. E ele autentica a sua afirmação por meio de um milagre. O que Jesus Cristo fez para dizer que ele é o pão da vida? Ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Com isso, Jesus revela e autentica a verdade de que ele é a nossa provisão. Enquanto andamos no deserto, nada nos falta, porque Jesus é o pão da vida. No capítulo 8, Jesus vai revelar-se como a luz do mundo. Aquele que nele anda não andará mais em trevas. Por meio desta revelação, Jesus mostra-se, expressa-se como aquele que nos guia por todo o caminho, aquele que mostra a direção. E ele atesta esta verdade por 2 milagres. Lembre-se que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, logo após livrar uma mulher adúltera da morte. Aquela mulher que foi levada a Jesus por seus inquisitores, dizendo, esta mulher foi pega em delito, em pecado e deve morrer. Jesus disse, qual de vocês também não tem pecado? Que seja este então a atirar a primeira pedra. E logo a seguir diz, eu sou a luz do mundo. Eu trago à tona a verdade de que ninguém é capaz de cumprir a lei sozinho. E diante de mim todos os pecados ficam expostos. E Jesus então faz o milagre de libertar aquela mulher da morte e do pecado, porque diz, vai e não peques mais. E logo a seguir, mais do que nunca autenticando esta verdade, Jesus faz o milagre de curar um cego de nascença, aquele que andou em trevas a vida inteira, aquele que as pessoas queriam saber se aquela cegueira era fruto de pecado dele ou de seus pais. Jesus diz, não importa, importa que eu agora, como luz do mundo, trago a ele também a luz da vida.
e ele não via, e agora vê. Ele andava em trevas, e agora anda na luz. No capítulo 10, Jesus pela terceira vez vai dizer, eu sou. E aí dessa vez ele diz, eu sou a porta. A porta por onde passam as ovelhas. A porta que guarda, a porta que guia, a porta que se abre para dar alimento e a porta que se fecha para dar proteção. Jesus atesta esta verdade quando ele cura um paralítico que há 38 anos esperava por um milagre. Baseado numa possível superstição da sua época, ele esperava ali que as águas do tanque de Betesda se movimentassem e ele fosse levado por alguém, mas toda vez que ele tentava chegar, alguém chegava primeiro e, segundo ele dizia, era curado antes dele. E há 38 anos ele não conseguia passar do lugar de onde ele estava para o milagre que ele desejava. Mas Jesus passou por ali. A porta abriu a ele a possibilidade do milagre da cura. E quando então os judeus perguntaram para ele, o que aconteceu com você? Ele fala assim, eu não sei como é que foi, eu não sei quem foi direito, mas um homem encontrou comigo, se disse que é Jesus, e eu agora estou andando. E vocês sabem quem eu era. A passagem que transforma, eu sou a porta. Na quarta vez, Jesus diz aos seus ouvintes, eu sou o bom pastor. Ele compara-se aos mercenários da sua época, ele compara-se àqueles que assumiam a liderança por seus próprios interesses escusos, que não cuidavam de suas ovelhas, mas queriam tirar das ovelhas a lã, a carne, tudo que elas pudessem lhe dar, e eles mesmos não lhe davam nada. Então Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus atesta esta verdade, deixando-se levar à morte, para que todos tenham vida. Ele é o protetor. E ele atesta esta afirmação, quando logo a seguir os seus discípulos estão amedrontados no barco, uma grande tempestade lhes toma, lhes ameaça, e Jesus então diz aos seus discípulos, não tenham medo. Cada afirmação de Jesus revela algo acerca do seu propósito, da sua glória, e é atestado por uma ação, por uma obra. Chegamos então à quinta experiência em que Jesus diz, eu sou, e novamente esta verdade imutável é atestada e confirmada pelo seu jeito de agir. Em Betânia, Jesus tinha 3 amigos. Marta, Maria, aquela que havia lavado os pés de Jesus, ungido os pés de Jesus com perfume, e Lázaro, aquele que ele chamava de amigo. Jesus estava em Jerusalém, a cerca de 3 quilômetros apenas de Betânia, e chega para ele a notícia, em João 11, aquele a quem tu chamas de amigo está doente. A resposta de pronto de Jesus é, esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Tudo bem então vamos continuar por aqui. Lá em Betânia, as 2 irmãs angustiadas veem seu irmão piorar, e finalmente morrer. 2 dias depois chega a notícia para Jesus em Jerusalém, aquele seu amigo que estava doente, ele não está mais doente, ele finalmente morreu. O que se esperaria? Que naquele exato momento Jesus se levantasse, arrumasse suas coisas e disse, vamos para lá agora, Marta e Maria precisam de mim. E Jesus diz, ok, vamos para lá. Só que o texto diz que Jesus levou mais 2 dias para chegar. Por quê? Quando Jesus chega lá, há quanto tempo Lázaro estava sepultado? Há 4 dias. E o texto diz que ele já cheirava mal. É surpreendente observar a calma de Jesus diante da tragédia dos seus amigos. Pode imaginar 3 quilômetros em 2 dias? É um tempo absurdamente exagerado para uma distância tão pequena. Mas Jesus levou 2 dias para percorrer uma distância pequena, porque havia um propósito neste tempo. Lembra que Jesus disse lá no começo da narrativa em João 11? Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus.
Você pode crer que as circunstâncias que nos cercam, todas elas, nenhuma delas deixará de ter um propósito de glória a Deus. É por isso que nós temos esperança, porque Jesus é vencedor. Quando chega a Betânia, Marta se dirige a Jesus, aquela mesma Marta que ficou correndo na casa de um lado para o outro, tentando fazer alguma coisa para Jesus, enquanto a sua irmã decidiu fazer alguma coisa com Jesus. É verdade que não havia algo de tão problemático no que Marta estava fazendo, mas não era a hora para aquilo. Não era a hora de fazer alguma coisa para Jesus. Era o momento de fazer alguma coisa com Jesus, e Maria escolheu a melhor parte. Parece então que Marta tem a sua natureza um pouco mais efusiva, um pouco mais tempestiva, e ela então se dirige para Jesus, e o que ele fala para Jesus? Se o Senhor não estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Eu não sou melhor do que Marta, e quantas vezes eu também já não devo ter dito isso para Deus: Senhor, parece que o Senhor não estava lá, parece que o Senhor não está aqui, parece que o Senhor ainda não chegou. E por mais que haja uma verdade de fé, porque parece que a fé está pela metade, porque Marta sabia que se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Isso é fé. Só que falta alguma coisa ainda, porque ainda que Marta saiba que Deus, que Jesus, tivesse poder para curar o seu irmão, ela ainda não conseguia enxergar o todo, porque Jesus está lá. E aí Jesus responde: Marta, mas eu estou aqui agora, e você não crê que seu irmão pode ressuscitar? E aí vem então uma resposta teológica, muito bonita, muito profunda, mas sem experiência. Sim, Senhor, eu sei que ele vai se ressuscitar no último dia. Certamente Marta fazia parte do grupo dos fariseus, que acreditavam na ressurreição, que é um grupo religioso da época, dentro do judaísmo. E ela falou assim: não, eu creio, vai ressuscitar. Ou seja, era uma fé limitada, era um conceito de poder, de possibilidade, mas ainda limitado às circunstâncias daquilo que os seus olhos podiam enxergar, e daquilo que estava dentro de um enquadramento teológico daquilo que ela aprendeu. Sim, eu creio, vai ressuscitar, mas não hoje, Senhor. O que adianta? A frustração de Marta, a decepção de Marta, a mágoa de Marta reflete um coração ainda desconhecedor de algo tão importante. E aí Jesus então completa: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Por que você pode esperar? Por que você vai esperar para o último dia? Se o que eu posso fazer eu faço agora. E então ele termina dizendo a Marta: você crê nisso? Ela diz: eu creio. A resposta de Marta, positiva, afirmativa, mostra agora um coração convertido, um coração discernido diante da verdade que Jesus revela: eu sou a ressurreição e a vida, a morte não determina o fim. Para muitos de nós, a morte é a aniquilação, a morte representa o término. Esta é a sensação que ficamos do lado de cá. Quando celebramos sepultamentos, quando fazemos funerais, esta é a percepção imediata que todos nós temos. Mas há um conceito dentro do judaísmo, e que também está embutido no Novo Testamento, que morte nunca teve a concepção de final. Mas na essência, o conceito de morte no Novo Testamento é um conceito de separação. Ou seja, antes mesmo do fôlego de vida cessar, há muitos que estão mortos, porque estão separados de Deus. E quando Romanos 3,23 diz que o salário do pecado é a morte, ninguém precisa esperar morrer para receber a paga do pecado. Nós já obtivemos esta paga, porque muitos optaram por viver separados de Deus, e isso muda tudo. Quando estamos separados de Deus, não entendemos os tempos e as eras da parte de Deus. Quando estamos separados de Deus, não conseguimos compreender o modo de Deus agir. Quando estamos separados de Deus, somos levados a um viver frustrante e frustrado, decepcionado. E a nossa relação com Deus é sempre uma relação de cobrança. Deixamos de adorá-lo para cobrar dele. Deixamos de celebrar a vida para resmungar e remoer a morte.
O verdadeiro cristão é aquele que encara a morte apenas como uma oportunidade e a necessidade de transformação. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, quando lá no versículo 55 ele diz: é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade, porque o que é corruptível e o que é mortal não pode herdar o reino dos céus. Então a morte é necessária. Quando cremos em Jesus, a ressurreição e a vida, nós podemos encarar a morte pela perspectiva da glória de Deus. Isso se mostra, se atesta quando nós podemos celebrar um funeral de um crente e encarar ali um momento de cântico, um momento de esperança, um momento de dor e saudade, mas nunca um momento de desespero, porque temos a esperança de que um dia encontraremos-nos novamente. Eu sou a ressurreição e a vida. É por isso que Jesus diz: ainda que esteja morto, porque a morte não é um estado, é uma condição de vida. A morte não é meramente a ausência do fôlego. A morte é a maneira como muitos escolheram viver. Nas trevas, na solidão, na murmuração, no pecado, no egoísmo, na ira. Esses que assim vivem ainda estão dominados pelo que a Bíblia chama de morte. Não é apenas chegar ao limite da existência, mas é existir sem qualquer significado de vida. Jesus então, depois, chegando próximo ao sepulcro, encontra com Maria. E Maria, aquela que estava ali meditando, um pouco mais afastada, se dirige a Jesus e diz a mesma coisa: Senhor, que pena se o Senhor estivesse aqui. E agora Jesus se dirige para ela e diz: Maria, você sabe quem eu sou? Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso também? Quando então ela diz: creio, então Jesus diz: então tirem a pedra. E de fora Jesus grita: Lázaro, vem para fora. Mas antes, porém, Jesus orou ao Pai e disse: Pai, glorifica o teu nome. Chegou o momento, chegou a hora. Diante da morte é revelado o poder incomparável de Jesus, a ressurreição e a vida. E Ele é a ressurreição e a vida porque nisto há uma promessa. Ele nos garante que nós também viveremos. Não nos compete discernir ou conhecer os tempos, porque Deus tem um jeito de agir. O tempo de Deus, o modo de Deus, nem sempre será o nosso jeito e o nosso modo, mas seja qual for a circunstância, Deus está sempre agindo para a glória dEle e para o bem daqueles que o amam. Eu sei que diante de um diagnóstico, eu sei diante de uma ameaça, eu sei que diante de um cenário, de uma crise, nós somos levados a pensar como Marta e Maria: Senhor, por quê? Senhor, não estou vendo o Senhor presente, o Senhor ainda não chegou, o Senhor ainda não agiu. A concepção do nosso tempo é sempre do ainda. Mas falta-nos a coragem de Abacuque de transformar o ainda em esperança. Enquanto Marta e Maria diziam e lamentavam: o Senhor ainda não chegou, Abacuque já cantava: ainda que Ele não chegue, o meu coração se alegrará e bendirá o Senhor. O contraste da nossa capacidade limitada de enxergar o tempo e a glória de Deus revelada pelo seu tempo. Ele chegou. E no que Ele chegou, Ele faz a oração que consolida a sua palavra inicial: Pai, glorifica o teu nome agora. Porque esta doença não era para a morte. Este diagnóstico não era para a morte. O que significa? No conceito do Novo Testamento do que é morte, o que Paulo disse em Romanos 8: nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem a saúde, nem a enfermidade,
Nem a dor, nem o alívio, nem a riqueza, nem a pobreza, nem anjos, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus. Olhando desta forma, o que Jesus quis dizer àqueles homens: esta enfermidade não me separará daqueles que eu amo. As circunstâncias que nos cercam não têm poder e autoridade de nos separar de Deus, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que hoje esteja morto, viverá. Isso nos mostra a terceira verdade desta afirmação: que não importa a condição em que você se encontre, você pode viver plenamente. Não importa a dor que você sinta, não importa o medo que lhe atemoriza, não importa a ameaça que lhe venha sobre a mente, não importa as circunstâncias ao seu redor, ainda que esteja morto, viverá para sempre. A glória da ressurreição, a glória da vida em Jesus é revelada por aquele que é a ressurreição e a vida. E não importa a condição que estejamos, não importa a circunstância que nos cerca, não importa qual seja a condição de morte que você viva, em Jesus e com Jesus podemos viver novamente. E melhor, viver para sempre. Portanto, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, Ele nos dá uma promessa: assim como eu venci, vocês também vencerão. Essa promessa se cumpre. Essa promessa se cumpre no tempo certo. Não é no nosso ainda, é no tempo de Deus. Ele virá e Ele agirá. E no final, tudo será para a glória do Senhor. Seja qual for a circunstância, ainda que esteja morto, viverá. Seja quem você é, esteja onde você estiver, vivendo como estiver vivendo, o eu sou a ressurreição, o eu sou a vida pode transformar você e lhe dar uma vida nova. Creia em Jesus. Ele termina dizendo isso: você crê nisso? A partir de agora, o que vai mudar é a sua capacidade de crer. Marta e Maria, por alguns instantes, confundiram fé com certeza, confundiram esperança com convicção, confundiram a fé com teologia e tiveram que aprender que até a morte com Cristo é vitória. Queria que você fechasse seus olhos agora e abaixasse sua cabeça. E diante deste cenário que Jesus descreve-nos, diante do túmulo de Lázaro, eu pergunto a você nesta manhã: e você, crê nisso? Crê que para nós a morte não é nenhuma aniquilação? A morte é necessária, porque nós que estamos em Cristo, só pela morte desfrutaremos a totalidade, a plenitude das suas promessas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá para sempre. Você crê que a circunstância pela qual você está passando não é para a morte, não separará você do amor de Deus, mas será para a glória de Deus? No final, a glória se revelará no tempo certo. 2 dias, 4 dias, 40 anos, o eu sou nos acompanhará por todo o deserto. Você crê nisso? E por último, você crê que não importa de que modo você se encontre hoje, ainda que esteja morto, há esperança para você? Eu gostaria de perguntar se entre nós esta manhã há alguém que está enfrentando uma pedra diante do túmulo, está enfrentando a notícia ruim, como Jesus ouviu em Jerusalém: o seu amigo lá em Betânia está muito enfermo. Pouco tempo passa e chega a segunda notícia pior: o seu amigo em Betânia morreu.
qual é a condição, qual é a situação que remete você a um cenário de morte, de tragédia, de desespero, de tristeza. A palavra de Deus desafia nesta manhã a crer no Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que faz todas as coisas para a glória de Deus. Aquele que faz todas as coisas no tempo certo. Aquele que fará todo o bem se manifestar, ainda que você hoje se encontre morto. Há alguém entre nós nesta manhã que, vivendo esse estado de morte, de tristeza, de frustração, de decepção, quer experimentar a ressurreição e a vida que só Jesus pode dar? Eu quero orar por você agora, se nesta manhã você deseja declarar que crê que Cristo é a ressurreição e uma nova vida para você. Onde você está, levante uma das mãos, eu quero orar pela sua vida agora. Alguém entre nós? Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar. Deus abençoe. Pode abaixar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Eu estou vendo as suas mãos, uma de suas mãos levantadas, e eu glorifico a Deus porque há gente aqui nesta manhã que, ainda que se sinta morto, começa a viver agora por meio de Jesus Cristo. Começa a viver uma esperança e uma alegria que só Ele dá. Há mais alguém entre nós? Obrigado, Senhor, por estas vidas que, sentindo-se mortas, aflitas, desesperadas, no meio do deserto, ouviram da esperança da vida. Nós não celebraremos a morte, nós celebramos a vida. Nós não homenageamos os mortos, nós adoramos ao Cristo vivo entre nós. Nós não nos preocupamos com os sepulcros, nós vislumbramos o céu aberto nos recebendo. E ainda que a experiência deste tempo seja uma experiência de dores, de aflições, de angústias, de medos, de incertezas, nós cremos no Eu sou a ressurreição. Nós cremos no Eu sou a vida. E ainda que nos sintamos mortos, separados, nós viveremos novamente e viveremos para sempre em Jesus Cristo. Obrigado por essas mãos que se levantaram. Consolida, Senhor, este propósito, esta decisão que esses corações estão fazendo, de crerem que Cristo age e faz tudo para a Tua glória e para o nosso bem. Que Jesus está sempre na hora certa para revelar a Sua glória. Obrigado porque Jesus, não importa em que condições estejamos, nos fará viver para sempre nos céus. Que esses corações vivam esta verdade e que os nossos corações unidos possam celebrar a vida, celebrar a esperança, celebrar a ressurreição por Jesus Cristo, o grande e vencedor, para sempre. Amém. Quero convidar os diáconos para junto comigo aqui distribuirmos os elementos da ceia do Senhor e celebrarmos a vida. Ceia não pode ser um momento funeral. Ceia não pode ser um momento sepulcral. É um momento de esperança. É um momento de vigor. É um momento de ânimo. É um momento de vida. Jesus chegou. Ele está entre nós. E o poder dele aperfeiçoa-se na nossa fraqueza, no nosso medo e traz a vida, a esperança por meio do seu poder.